Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Seja Ágil, e um programa que te ajuda a ser mais produtivo, organizar melhor os seus projetos e equipes e crescer como líder usando gestão ágil. Eu sou o Denis Vieira e junto comigo aqui está a Duda Lima e o Denis Pedro, e hoje a gente vai falar sobre inteligência emocional e liderança, não é, Duda? Não é, Denis? Fala. É isso aí, galera. E aí, tudo bem com vocês? Bom, às vezes a gente saiu um pouquinho, a gente fala muito sobre gestão ágil, sobre métodos ágeis, a gente saiu um pouquinho para falar um pouco sobre inteligência emocional, né? Mas muita gente pede isso pra gente, conversa isso com a gente, quer saber como que isso pode te ajudar a ser um bom líder, como que usando inteligência emocional você vai chegar num bom cargo de liderança, né, Dedes? É isso aí. Vamos lá então, galera? Então, tá. Então, para começar, vamos primeiro dizer o que é inteligência emocional, né? Antes da gente aprofundar no tópico, tem muita gente que quer saber o que é esse tal de inteligência emocional. Inteligência emocional, eu considero uma condição básica para uma boa liderança, tá? Ah, dá para ser líder sem ter esse negócio aí de inteligência emocional? Dá, né? Tem alguns exemplos aí, né? Mas dificilmente o líder permanece como líder, né? Permanece na sua posição por muito tempo, caso ele não tenha inteligência emocional. Isso se ele conseguir chegar na posição de líder sem inteligência emocional. Tá? Então, inteligência emocional é uma condição básica para ter uma boa liderança. Sem ela, a pessoa pode ter a melhor formação do mundo, pode ser o melhor tecnicamente, pode ter uma mente altamente analítica, pode ter ideias infinitas, ser a pessoa mais criativa do mundo, mas ela nunca vai ser um bom líder se não tiver inteligência emocional. Né? E assim, um ponto que liga aí, né, é que a pessoa ela realmente pode ser super inteligente, ter um currículo enorme, e ela não deixa de ser um ser humano, né? O ser humano tem emoções, o ser humano sente, o ser humano vive as coisas, e a gente tem que aprender a lidar com essas emoções e não querendo ser um líder, não só com as suas emoções, mas com as emoções do seu time, de uma forma que seja saudável, de uma forma que vai trazer resultado, que seja produtiva também. O cara tem que saber entender, avaliar a situação sob a ótica do time, não ser um cavalo, né? Que é o cara ser inteligente emocionalmente, né? Tomar decisões a partir dos sentimentos da equipe, daquilo que ele pode causar na equipe, conhecer os próprios sentimentos e também saber domar os seus próprios limites, né? Ter um círculo estabelecido e ficar dentro daquele círculo, e só de você estabelecer isso e de se autoconhecer, isso já vai te aumentar seu nível de inteligência. E inteligência emocional é um dos tópicos que às vezes a maioria da galera, eu mesmo já pensei isso, tá? De que, isso aí é frescura, isso aí eu não preciso, eu preciso dominar a parte técnica do meu trabalho. Ou então isso aí, inteligência emocional, é só para alguns agraciados, é um dom divino, né? Eu preciso ser um deus grego para ser Hércules, né? Para ter inteligência emocional, e não é bem por aí, não é um talento, você não precisa ser o Messi, o Cristiano Ronaldo da inteligência emocional, você vai desenvolver isso com o tempo, você vai aprendendo, você vai aprender a lidar melhor com a sua equipe, você vai aprender a lidar melhor com os seus clientes, com o seu chefe, mas especialmente consigo mesmo. Não vai nascer com você, também não é o lance de você ficar engolindo sapo, ou de ficar alisando sua equipe, fazendo tudo o que eles querem, dando docinho. Eu sou pai, né? E a inteligência emocional que eu tenho que ter com os meus filhos também não é de só fazer a vontade deles, mas de saber impor limites e desafiar limites. Eu acho que isso é um lance bem legal. O lance de não levar desaforo para casa, né? Quem já assistiu aquele filme De Volta para o Futuro, tem aquele camarada, né, que toda vez que ele é chamado de franguinho, né, o Marty McFly, ele fica bravo, né? É outro jeito que eles chamam ele, de covarde. Covarde, né, em português, né? Aí ele perde a inteligência emocional dele. Ele perde, nossa, sai do eixo dele e faz um monte de bobagem, né? Então, se a gente souber aí o nosso covarde, o nosso franguinho ali, a gente já tá no meio caminho andado. E inteligência emocional não é só ter paciência, e não é só fazer a vontade dos outros, como eu falei, e acho que o mais importante, viu, galera, acho que não é ficar mentindo para si mesmo, do tipo, não, eu não me importo com isso que o pessoal tá me zoando aqui, fazendo bullying, né? Eu não me importo aqui que essa reunião tá um saco, ou eu vou ser aquele dinossauro com a equipe, né? A gente tem que dosar, tem que se conhecer e tem que pensar no que o outro está sentindo.
Bacana. Então a gente falou o que é, e o Denis explicou aqui também o que não é inteligência emocional, né? Não é talento, não é nato, não é engolir sapo, não é nada dessas coisas. E o que isso tem a ver com boa liderança, então? Boa, é isso que a gente ia chegar agora. O público quer saber. O público quer saber, né? Então, o que a inteligência emocional me ajuda a ser um bom líder? Como, né? Por quê? Vamos lá, vamos entender. Eu vou contar uma história aqui só para você imaginar uma situação e você vai entender como que a inteligência emocional te ajuda, tá? Então, imagina que você é o líder de uma grande equipe, tá? É um executivo, pode ser um Scrum Master, ou sei lá, exerce algum papel de liderança ali em alguma grande equipe, e você acabou de assistir uma apresentação muito mal feita da sua equipe, diretamente para a diretoria. Tá? Então, a galera da sua equipe foi lá, fez uma apresentação péssima, queimou o filme total, né? Foi um negócio totalmente mal feito. E aí você pode ter várias reações para esse caso, né? Dependendo do seu nível de inteligência emocional ou do quanto você já desenvolveu isso. Se você tiver um nível de inteligência emocional baixo, o que você pode fazer? E você já deve ter até visto exemplos desse, talvez, acontecendo aí na sua experiência profissional. Uma pessoa com inteligência emocional baixa, ao ver essa mal apresentação, pode socar a mesa, gritar, chutar a cadeira, né, explodir de raiva, ou pode simplesmente dar uma bronca geral no grupo, né, na frente de todo mundo, ou até mesmo manter o silêncio, né, a pessoa ficar aquele silêncio sombrio, mas fuzilando todo mundo com o olhar, né, aquele olhar de desaprovação, fica todo mundo... Às vezes é pior de falar. Às vezes é pior do que o grito, né. As consequências dessas atitudes com explosão de raiva, elas podem ser desastrosas para o grupo, né? Por razões óbvias, você pode imaginar, né? Vai ter um grupo de WhatsApp paralelo ali que vão estar te xingando enquanto você está fazendo isso. Com certeza. E assim, com certeza, a única certeza que a gente tem, se você tiver esse tipo de atitude, é que você não vai durar muito tempo no seu cargo, tá? Então, um líder que tem esse tipo de atitude, ele pode até ter ali algum resultado a curto prazo, mas ele não dura nem a médio prazo. Mas se você tiver desenvolvido o seu autocontrole nessa situação hipotética, né, do time, fez aquela apresentação mal feita para a diretoria, e você tem inteligência emocional, né, você já está ali um autocontrole desenvolvido, você pode agir de uma forma diferente. O que você faria? Então, primeiro, você vai escolher as palavras com cuidado para reconhecer o mau desempenho da equipe. Você não vai passar a mão na cabeça da equipe, passar o pano e dizer, não, tá tudo bem, não aconteceu nada. Não, você vai ter que reconhecer, fazê-los entenderem que não foi legal, mas usando palavras com cuidado, né? Tentando não ser, ou melhor, tentando não ter um julgamento precipitado sobre as ações. E depois você faz uma pausa para analisar a situação, as possíveis razões do fracasso, e você vai perguntar, bom, seriam as pessoas? Seria falta de processo? Seria falta de empenho? Qual foi o meu papel no fiasco, né? O que eu poderia ter feito para evitar? Depois de você refletir sobre tudo isso, aí sim você se reúne com a equipe e mostra as consequências do incidente e buscariam juntos soluções. Tá? O resultado dessa reflexão pode, inclusive, ser trazido para uma reunião de retrospectiva, né? Caso o time utilize Scrum e tenha essa reunião recorrente de retrospectiva, você pode trazer o resultado dessa reflexão que você fez para a retrospectiva e juntos traçarem planos de ação para evitar que isso aconteça no futuro. Mas percebe que com inteligência emocional, o resultado foi muito melhor do que o que não tem inteligência emocional, que anda com a emoção, né? Ele explode junto, explode de raiva e grita, chuta a mesa e tal. Essa é uma história só para ilustrar a importância de você conhecer, ter autocontrole e desenvolver essa inteligência emocional para você ser um bom líder. E são aqueles segundos que separam, né, entre o estímulo e a resposta que vão fazer a diferença, né? Dizem que são 7 segundos da sua reação que vão determinar o impacto que você vai causar nas pessoas. Então você viu os caras fazendo aquela, né, apresentação sensacional lá para a equipe, para o seu chefe, queimou você e eles. Dentro desses 7 segundos, como é que você vai reagir? Você vai continuar sendo um líder ou não, né? Exatamente. E até você comentou aí o negócio dos 7 segundos, e aí fez eu lembrar de um ditado, né, que não sei nem se é ditado, mas é uma recomendação aí que é muito antiga, que é o contar até 10, né? O famoso conte até 10. É verdade. Eu acho que faz sentido, né? Qualquer reação, né? Então, 7 segundos, você contar até 10, vai dar ali um pouco mais de 7 segundos, talvez faz sentido você criar e tomar uma decisão mais racional, né, e menos impulsiva.
Bacana. Tem até um exemplo disso que é legal, que eu não sei se... Enfim, não sei muito bem sobre essas leis aí de posse e porte de arma, de quem tem, de quem não pode, mas parece que uma galera que pode ter arma, por exemplo, para caça, essas coisas, não pode andar com a arma montada dentro do carro, para ter esse tempo de reação. Ah, tem uma briga de trânsito, alguma coisa, até a pessoa montar a arma, ela já pensou, calmou, deu uma controlada ali. E assim, um outro exemplo disso também, que prova que inteligência emocional é importante para você ser um bom líder, é que se você quer ser um bom líder, provavelmente você vai querer ter seguidores, você vai querer pessoas que te espelham, você vai querer ser referência. E isso não é só vontade, isso não é só uma coisa que é um conceito, que tá ali no subjetivo. Mas realmente, os seguidores, as pessoas do seu time, as pessoas que você está liderando, elas vão se espelhar em você. E isso é comprovado cientificamente. Até teve todo esse podcast aqui, antes de fazer ele, né, a gente deu uma lida no livro Liderança, a inteligência emocional na formação do líder de sucesso, que é do Daniel Goleman, né? E ele conta essa história lá no livro, que tinha alguns neurocientistas descobriram que tem uns neurônios no nosso cérebro, em vários lugares do nosso cérebro, que chama neurônios espelho. E eles descobriram isso enquanto eles estavam monitorando uma célula específica de um macaco, e essa célula, ela era ativada quando o macaco levantava o braço. Então, assim, tinha a ver ali com a função neuromotora dele. E aí, por um acaso, um dos assistentes, dos cientistas, estava lanchando, comendo snack ali, e ele levantou o braço para poder comer. No que ele levantou, essa célula do macaco sofreu uma reação. Então, assim, ela sofreu uma reação porque a outra pessoa fez uma coisa parecida com o que elas... O cientista levantou o braço... O cientista levantou o braço e a célula do macaco... A célula do macaco que controla ele levantar o braço, mesmo que o macaco não levantou o braço. Exatamente. É os chamados... Como é que chama aí? Neurônios espelho, né? Neurônios espelho. Que espelha a ação das outras pessoas. E isso, assim, a gente tem vários, aí foi uma das primeiras evidências, né, que a gente tem neurônios, que isso tem uma reação, que a gente realmente imita o que a outra pessoa faz, tanto consciente quanto inconscientemente, tanto emoção quanto ação, esses neurônios espelhos, eles vão reproduzir essas emoções. Então, você tem que tomar cuidado na hora de ser um líder, você tem que tomar cuidado com as suas emoções, porque as pessoas que você está liderando, o seu time, eles vão espelhar o que você está fazendo. Então, se você quer que seu time seja 10, tem que ser 10. Quer você queira ou não, as pessoas têm neurônios espelhos, né? Elas vão refletir algumas... E assim, tem um exemplo, eu não lembro nem se eu li nesse livro, mas eu sei disso, eu já li em outros lugares, que é o lance de bocejar, né? Se alguém bocejar na sua frente, você boceja, mesmo que você não queira, você vai bocejar também. E essa ação de bocejar ao ver outra pessoa bocejando é um neurônio espelho que está acionando ali. Ele se aciona junto ao mesmo tempo que acionou do outro, aciona no seu e já era. Você não consegue controlar, você boceja também. E todo mundo tem isso, não tem como fugir disso. E esses neurônios de espelho, eles também captam a emoção, né? Então... não é só ação. Não é só ação. Então, assim, a Duda comentou aqui o exemplo do macaco, né? Que o neurônio que controla o braço dele foi ativado quando o cientista levantou o braço. Mas não só... E aí, isso no macaco, né? Mas nós, humanos, temos mais neurônios espelhos do que o macaco. E a gente tem neurônios que também espelham, que controlam nossas emoções, também são neurônios espelhos, alguns deles. O que isso significa? O que isso implica? Se você é um líder de um grupo e você está, sei lá, você está triste por algum motivo, de alguma forma vai contagiar as pessoas, elas também vão ficar com mais ou menos com o mesmo sentimento que você está tendo. Tá? Se você está alegre, elas também vão ficar alegres. Se você está bravo, elas também vão ficar bravas. Então, é aquilo a emoção é contagiante, né? Contagia as pessoas. Então, você tem que tomar cuidado com como entender como você se sente, como você está se sentindo, porque o que você está sentindo vai impactar as pessoas que você está liderando. Tá? Então, é importante. Estava lendo o exemplo disso, que a diferença que faz um líder na hora dele passar, pedir alguma coisa, ele fazer isso sorrindo, ele fazer isso com bom humor, que aí a pessoa ela vai receber aquilo com aquele bom humor, vai fazer aquilo com boa vontade. Agora, se ele pede com raiva, se ele pede estressado, aquilo ali já vai refletir no trabalho da pessoa. Cara, e aí tem uma outra história bacana nesse livro, eu não sei se foi nesse ou se foi no
num outro que eu estava lendo do Goleman. Eu li 3 livros do Goleman, né? Depois que a gente leu esse daqui, eu gostei, eu li os outros 2, que é o Inteligência Emocional e o Inteligência Social. Esse eu comecei a ler, não terminei ainda. Mas aí eu não lembro de qual que eu vi essa história. Mas tem uma história que ele conta, que eu achei muito bacana, que acho que foi na Guerra do Afeganistão, ou na Guerra do Iraque, não lembro qual, alguma dessas 2 guerras recentes, que os soldados americanos tinham acabado de tomar a cidade ali, né? E eles estavam indo em direção a uma mesquita, e eles iam pedir ajuda para o chefe da mesquita, lá não sei como que chama, o chefe de uma mesquita, né? Eu não conheço muito bem a hierarquia da religião, mas tipo o chefe deles lá, né? Tipo o padre da mesquita deles. E aí eles estavam indo, né, os soldados, para falar com esse padre aí, com esse, sei lá o que aí, com o líder deles, para que os soldados queriam? Pedir ajuda para que eles estavam com mantimentos, né? E eles queriam distribuir mantimentos para as pessoas da cidade. E eles iam pedir ajuda para o chefe religioso deles local, né? Só que quando eles estavam chegando perto da mesquita, o povo da cidade, né, as pessoas ali em volta, o que eles imaginaram? Pô, era uma guerra. Os soldados vieram aqui e tomaram a gente. Eles vão matar o nosso líder aqui, né? Eles foram para cima dos soldados. Então foi a cidade inteira para cima ali, não, gritando e tal, e iam defender o líder local. E aí o general ali, ele teve, em questão de segundos, uma pessoa com uma alta inteligência emocional, né, ele percebeu que, cara, eles eram um número menor, eles não queriam também usar força bruta com aquela população, porque eles já estavam num momento pacífico, né, eles já tinham na cabeça de, não, já tomamos o local, agora é o momento de ter paz, não de mais guerra. O que ele ordenou? Em questão de segundos ele teve esse pensamento, ele pegou o megafone dele, gritou para os soldados, ele pensou, cara, não adianta a gente tentar conversar, que eles não vão entender nossa língua, a gente não entende a língua deles, não tem o que fazer, né? Vamos ter que ter uma linguagem universal. Então ele ordenou para os soldados, larguem as armas, eles largaram, se ajoelhem no chão, aí todo mundo se ajoelhou, e comecem a sorrir. Olha que louco, né? E diz que é uma história verídica, aconteceu lá, não sei se foi no Iraque ou no Afeganistão. Todos eles se ajoelharam e começaram a sorrir. E só o fato deles se ajoelharem e sorrirem, a população começou a se acalmar. Alguns começaram a sorrir também, porque é o neurônio espelho, né? Viu a pessoa sorrindo, começa a sorrir também. Eles levantaram as mãos, e aí ele conseguiu, normalizou a situação. E aí o líder religioso veio e tal, eles conseguiram dialogar e se entenderam. Imagina, inteligência emocional. Olha o poder disso, né? Desse lance da emoção ser contagiante, né? O cara sorriu e conseguiu fazer uma multidão raivosa acalmar e sorrir também e entrar em paz. Então isso é muito poderoso. Eu vou compartilhar uma história pessoal com vocês agora sobre isso. Que uma vez eu fui fazer uma doação numa favela e eu tava lá subindo lá no morro e eu cheguei lá com o meu carro e eu tava de gravata. E o cara achou que eu era pastor, alguma coisa assim, ou sei lá, né? E eu tava levando uma cesta básica para uma menininha que tava numa situação muito difícil. E eu nunca tinha visto um fuzil, cara. E o cara colocou o fuzil assim, você não vai passar, você tá querendo o que aqui? A gente é tudo de uma igreja X lá, o cara achou que eu tava indo pregar lá. Aí eu lembro que eu desci do carro, a única reação que eu tive foi abraçar o cara. Nossa, não sei por quê, velho. Eu abracei o maluco lá. Aí o cara desarmou assim, falou, pô, mas o que você veio fazer aqui? Ah, eu vim levar aqui uma cesta básica, uns remédios pra fulaninha ali. Cara, eu nunca tinha sido também escoltado. O cara me escoltou até a casa da menina. Fui lá, entreguei, fiz lá o que eu tinha que fazer, voltei. No final, o cara quase chorando, agradecendo pela grande oportunidade. Olha que louco. Meu Deus. Então, realmente, nesses momentos, tem que usar a inteligência emocional. Exemplo de inteligência emocional, né? Você poderia entrar em pânico, você poderia gritar, você poderia falar, não sou porra nenhuma disso daqui, falar um monte de palavrão. E aí, você podia dar ré no carro ali, sair correndo, e você cara, poderia você ia se não estar ferrar. aqui no podcast. Você poderia não estar aqui mesmo. Inteligência emocional salva vidas. Salva vidas, é isso aí. Não é só para ser um bom líder, né? Realmente. Bacana. E aí, dando mais exemplos, né? Trazendo além, bacana esse exemplo que o Denis deu, tal. Vou trazer também um outro exemplo do livro, né? Não tem tantos exemplos assim de vida, mas como eu li o livro recente, eu tô com uns exemplos aqui na cabeça. Tem um outro livro, um outro exemplo. Quando ele estava escrevendo o livro, o Daniel Goleman, né? O autor desse livro da inteligência emocional,
E aí trazendo de novo aqui para a questão corporativa, liderança, né, como ser um líder de empresas, ele analisou modelos de competência de 188 multinacionais. O que é esse modelo de competência? Quem trabalha em grande empresa já deve ter visto isso, né? Aqueles modelos que avaliam as pessoas, aquela famosa avaliação 360, né? Então, assim, avalia as pessoas sobre alguns modelos. Então, o par avalia, o chefe avalia, o subordinado avalia, o cliente avalia, todo mundo avalia as pessoas baseado em algum modelo, né? Ele pegou 188 destes modelos, de 188 multinacionais grandes, né, empresas do mundo inteiro, e começou a analisar não só o modelo em si, mas começou a analisar o resultado das avaliações das pessoas sobre esses modelos. O que ele estava querendo buscar aí, tá? Ele queria descobrir quais as capacidades pessoais que mais promoviam as pessoas. Então, pessoas que tinham mais, qual dessas capacidades eram mais promovidas. E ele agrupou as capacidades que ele encontrou nos modelos em 3 grandes grupos, tá? Então, grupos de capacidades técnicas, um grupo de capacidades cognitivas, que é a capacidade de intelectual, né, o famoso QI, né, que mede a sua inteligência cognitiva, e as competências de inteligência emocional, que é toda essa de empatia, de entender, controlar suas emoções, e não só não controlar, né, no sentido de, pô, não vou abafar minhas emoções, mas conhecer suas emoções e saber domesticá-las, né, e entender as emoções das outras pessoas, inteligência emocional. Então ele categorizou em 3, né, técnica cognitiva e inteligência emocional. E aí, olhando os dados históricos dessas 188 companhias, ele descobriu que as pessoas com inteligência emocional mais elevada eram 2 vezes mais propensas a serem promovidas do que as outras pessoas, tá? O que isso quer dizer? Então, se você for um técnico excelente, você tem ali uma probabilidade de ser promovido. Se você tiver uma capacidade cognitiva excelente, né, você sei lá, ganhou uma medalha de uma Olimpíada de Matemática, né, ou sei lá, você é campeão nacional de xadrez, você tem uma capacidade cognitiva enorme, você também tem ali uma probabilidade de ser promovido, né, de se dar bem também na vida. Mas se você tiver uma alta inteligência emocional, você é 2 vezes mais provável, né, que você seja promovido do que as outras capacidades, tá? Ou seja, inteligência emocional, ela regula muito mais. E aí uma outra coisa que ele percebeu também é que quanto maior o cargo das pessoas nessas empresas, mais forte a influência da inteligência emocional, tá? Mais a inteligência emocional é relevante para um líder trazer resultado para a empresa do que as outras categorias. Então, sim, né, isso aqui só corrobora, é só uma pesquisa para mostrar cientificamente que tudo que a gente está falando aqui não é só o que a gente acha, né? Realmente, o cara olhou lá 188 modelos, né, de avaliação de competência de 188 empresas e percebeu, olhou o histórico e viu que, cara, não, realmente, quem tem inteligência emocional é mais promovido e ganha mais. Então, é simples assim. E até alinhando com esse mesmo exemplo, com esse exemplo citado no livro, tem outros 2 exemplos práticos mesmo, né, de histórias que aconteceram, que comprovam isso. Em 1920, teve um psicólogo da Universidade de Columbia, chama Edward, ele observou que dentro de uma fábrica, você poderia colocar o melhor mecânico para poder liderar o time, que ele ia fracassar. Ele podia ser o supervisor, ele podia entender muito de técnica, que se ele não tivesse inteligência emocional, ele ia fracassar. E uma outra história também que eles contam é de uma mulher, eles dão o nome de Genice lá no livro, nome fictício, mas um caso real, né? Que ela foi contratada para poder ser gerente de marketing de uma das 500 maiores empresas citadas na Fortune. E, tipo assim, ela foi contratada pelo seu currículo, pela experiência que ela tinha, por ela ser uma pessoa pensadora, uma pessoa estratégica. Então, assim, mais pelo conhecimento de fato. Ela foi contratada com o intuito de ser gerente e não deu certo. Nos primeiros meses ela fracassou, ela não entendeu o que estava acontecendo, as pessoas estavam vendo ela como uma pessoa completamente agressiva, ela não cuidava, não tomava cuidado com as coisas que ela estava falando, e aí a partir daí ela contratou uma psicóloga organizacional para poder ajudar ela com isso, entender o que estava acontecendo. Eles passaram por vários métodos, né, feedback 360, etc., e o que ela chegou na conclusão é que ela não sabia interpretar as normas sociais, ela não sabia ter inteligência social, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, ela não sabia lidar com as próprias emoções, entender as emoções do outro.
Então, o que faltava, ela tinha todas as competências, tinha um currículo incrível, era uma pessoa super estratégica, mas ela não tinha inteligência emocional para lidar com o cargo de gerência. Que louco, né? Pois é. Isso aí me lembrou um livro que eu gosto muito, que são Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. No hábito número 2, se não me engano, que é o comece com o objetivo em mente, tudo que você faz na vida é criado 2 vezes, né? Primeiro na mente e depois criado na prática, né? Talvez essa mina aí não aprendeu muito isso, né? E a falta dessa habilidade de inteligência emocional tenha levado ela a isso, né, Duda? Com certeza. Mas assim, eu tenho visto, pela minha experiência profissional, eu já vi muita gente que tem o tal do QI alto, né, trabalhando para pessoas com QI baixo. Teve situações onde eu já vi altos executivos que tinham funcionários das melhores consultorias que tem, das top 5, assim, os caras que eram formados em Harvard, mas trabalhavam com um maluco lá que, assim, né, era o Zé. E esse Zé, ele não era formado em Harvard, ele não falava inglês, ele falava inglês, mas assim, o cara manipulava as massas, era impressionante, todo mundo amava o maluco. Então, esse cara era um excelente líder, embora ele não tinha uma formação educacional, formal, tão rica quanto os funcionários dele. E de vez em quando a gente ouvia os funcionários falando, aquele cara é um burro, né? Aquele cara é um isso. Mas os resultados deles falavam tão mais alto do que qualquer diploma que um daqueles caras de Harvard podiam ter. E eu também conheci vários empreendedores que também não tiveram uma formação acadêmica tão rica assim. Um deles que eu tive o privilégio de conhecer foi o Carlos Wizard. Não teve assim uma formação acadêmica sensacional quanto um gerente de uma das centenas de empresas que esse cara tem hoje. E tem tudo a ver com a inteligência emocional. E o lance da inteligência emocional, às vezes, a gente resiste a isso, né? A gente acha que isso é coisa de coach e tal, não é para mim, ou, putz, eu não nasci com esse dom, como a gente já falou aqui, né? A gente estava aqui no estudo da pauta antes, né? O Denison até brincou aqui, falou do Messi, né? Pô, se o Messi não estiver bem num dia, ele não vai jogar tão bem quanto ele joga, né? Ou então aquela coisa do eu sou assim mesmo, eu sou bruto, vocês que lutem. Não é por aí, você tem que sim se adaptar, você tem que sim ser inteligente. Ser inteligente é aplicar aquilo que você tem de melhor em benefício de algo que você está fazendo naquele momento. E não é uma parada para psicólogo, um negócio que você não tem paciência. E se eu pudesse resumir tudo isso, às vezes a gente acha que inteligência emocional é frescura, né? E não é, galera. Eu acho que ela pode ser um grande diferencial para sua carreira. E talvez se você nunca pensou nisso antes, talvez está te faltando isso, porque a técnica talvez você saiba, talvez você tenha procrastinado, talvez você tenha evitado entrar em ação, ou talvez você tenha entrado em ação e cometido alguns erros, mas a inteligência emocional é o que pode fazer você decolar. Será que você está fazendo direito? Exatamente. E assim, inteligência emocional, não ter ela ou ignorar, né, esse fato de inteligência emocional pode te colocar em riscos muito grandes, né? Riscos de ruína. Como a gente, eu gosto de ler muito o Taleb, né? O Taleb sempre fala no antifrágil, evite o risco de ruína, né? Então, uma estratégia antifrágil é uma estratégia onde você corre riscos calculados, mas você evita aquele risco que não tem volta. E agir sem inteligência emocional, você está correndo riscos de ruína que às vezes pode não ter mais volta, né? Você pode ter ali uma explosão de raiva, uma explosão de alguma outra emoção que vai ter alguma consequência que depois não vai ter volta. Então eu acho que até mais do que só salvar sua vida, né, salvar a sua carreira, é um jeito aí de gerenciar os riscos da sua vida e da sua carreira. Tá? Sem objetivo em mente, você vai cometer coisas assim, né, cara? Pois você vai falar... Você pode passar a vida inteira construindo uma imagem, construindo um profissional,
passa anos E estudando. aí, em um momento ali de falta de inteligência, você estraga tudo. Joga tudo fora. Porque por não dar atenção à inteligência emocional. Né? Então, é importante isso aqui, tá? Não é papo de coach, né? Não é aquela coisa toda, aquela bobeirinha, não. Legal. E aí... Com respeito aos coaches, hein? Com todo respeito aos coaches, que tem muitos que são ruins, né, e tem muitos bons. E aí aqueles ruins acabam gerando uma imagem negativa, mas tem muito coach que faz muita diferença na vida de muita gente. E voltando aqui então pro tema, né, da inteligência emocional com executivos, que te leva para a liderança, tem uma outra pesquisa bacana que o Goleman fez, o Daniel Goleman, né, o autor não só do livro, como do termo inteligência emocional. Ele analisou 3.871 executivos de multinacionais, uma outra análise que ele fez, tá? E aí não mais olhando o modelo de competências, mas olhando as pessoas em si, e ele conseguiu classificar em 6 estilos de liderança, tá? Então ele pegou ali 3.871 líderes, grandes líderes, executivos mesmo, de grandes empresas multinacionais, e começou a entender como que essas pessoas lideravam e classificou em 6 grandes estilos de liderança. Tá? E ele percebeu que esses estilos têm impactos positivos ou negativos, dependendo de como são usados. Tá? E também não existe o estilo certo nem o estilo errado. Tá? Ele percebeu que os líderes trafegam entre os estilos, mas existem 6 estilos de liderança, eu já vou explicar cada um deles. Então vamos lá, quais são esses 6 estilos? Tá? Então o primeiro estilo é o do comandante. O que é o comandante? Eu vou resumir o estilo numa frase, você vai entender qual é o estilo do comandante. O comandante é aquele que diz, faça o que eu digo, faça o que eu estou mandando. É o cara que manda e quer que os outros obedecem. Esse é o estilo comandante. Tá? Ele é um cara mais direcionado para metas, para iniciativa, para controle, né, para ter controle. E você pode pensar, cara, isso aqui tem um impacto negativo no clima do time, né? Com certeza tem. Tá? Então, esse estilo comandante do faça o que eu mando, ele traz um impacto alto. É o estilo de liderança que tem mais impacto negativo. Mas não necessariamente ele nunca deve ser usado, tá? Quando que esse estilo de liderança deve ser usado, ou pode ser usado? No momento de uma crise muito forte, por exemplo, que precisa ser resolvida, ou no momento onde a empresa está, sei lá, mudando os rumos, né, pivotando, como diz no tema das startups, trocando de rumo, e as pessoas estão sem rumo, perdidas. Talvez um estilo de comandante faça sentido nesse momento, mas é um estilo... No lançamento de um foguete, sei lá, né? Ou imagino que o foguete explodiu, né? Deu crise ali no lançamento, né? Então, para resolver a crise, talvez alguém com um estilo de liderança assim resolva no curto prazo. Mas é um estilo de liderança que deve ser usado com muita parcimônia. É aquele estilo que você usa uma vez na vida, tá? Uma vez, de vez em nunca. E nunca e acabou, volta e sai desse estilo, tá? É o estilo que... E tem gente que usa ele demais, né? Quem nunca teve um chefe, ou nunca viu, pelo menos, algum chefe, ou algum exemplo de líder que usa demais o estilo comandante, né? Do faça o que eu mando. É o que traz mais impacto negativo e é aquele que você tem que, cara, tomar muito cuidado. Outro estilo é o do visionário. O que é o visionário? A frase típica do visionário é o vamos juntos, né? Aquela pessoa que, cara, tem uma visão e quer levar todo mundo para aquela visão, convencer todos de que aquilo é o melhor. É uma pessoa mais autoconfiante, que trabalha com empatia, que catalisa as mudanças de todo mundo numa direção. Esse tem um impacto já positivo no clima, mas também não dá para ficar só nesse estilo, né? Só visionário, senão você não executa nada, você só fica sonhando e fazendo todo mundo sonhar. Então, de novo, é um estilo de liderança que faz muito sentido, é o que traz mais impacto positivo, mas não é para ser 100% visionário. Outro estilo de liderança é o afiliativo. O que é o afiliativo? Aquela pessoa que está sempre buscando harmonia entre as pessoas. Tá? O estilo em uma frase seria primeiro as pessoas em primeiro lugar. Ele sempre coloca as pessoas em primeiro lugar. Então ele evita o tempo todo conflitos, quer estar o tempo todo trazendo as pessoas para se conciliarem, criar laços emocionais, motivar o time, e aquele estereótipo que a gente estava brincando aqui do coach, né? O coach, ele acaba se colocando mais nesse estereótipo, né? Não, tamo junto, vamos... caminhando e cantando. Caminhando e cantando, né? Então, esse é um estilo de liderança que também faz sentido em alguns momentos, mas você não pode ser só isso, né? Só esse estilo, só
só caminhar e cantar, né? Tem um outro estilo que é o estilo democrático. O que é o estilo democrático? O democrático, ele é o cara que forja o consenso, tá? Aquele que pergunta, tá o tempo todo perguntando: o que você acha? O que vocês pensam? O que vocês fariam? Ele não toma, ele quase nunca toma as decisões sozinhas e impõe a sua decisão. Ele está o tempo todo querendo saber o que as pessoas pensam. É claro, mais um estilo de liderança que tem um impacto positivo no time, mas também não dá para ser só assim, né? Não dá para ser só, porque senão o líder, ele nunca dá direção. Ele está o tempo todo perguntando para as pessoas, e as pessoas uma hora vão ficar perdidas ou achar que o líder está perdido, né? Porque, cara, ele nunca decide nada, está o tempo todo perguntando. Então também não dá para ser o tempo todo assim. Outro estilo de liderança é eu esqueci como que a gente traduziu isso aqui mesmo, do pace setting. Definidor? Definidor, não, modelador. Modelador. Que um estilo de liderança onde um líder, e esse aqui é um segundo estilo dos 6, né, o segundo que traz impacto negativo, que é quando o líder, ele coloca um alto padrão de qualidade que ele mesmo consegue sustentar, e ele quer que todo mundo faça igual a ele. Tá? Então ele coloca um padrão de qualidade que ele sabe fazer e ele exige que as pessoas façam iguais a ele. Então uma frase, para resumir esse líder, é: faça o que eu faço agora, faz do jeito que eu estou fazendo aqui. E nem sempre as pessoas vão conseguir fazer do mesmo jeito que ele, nem sempre as pessoas vão conseguir acompanhar o mesmo ritmo dele, porque cada um tem uma vivência diferente, cada um tem um comportamento, uma característica, assim, são pessoas diferentes, né, com experiências diferentes, com formações diferentes, nem todo mundo vai ser igual. Então, onde acaba sendo um impacto negativo? As pessoas na maior parte das vezes, não vão conseguir acompanhar esse líder e vão se sentir frustradas e vai ter um impacto negativo no clima. Tá? Mas não quer dizer que não deva ser usado, às vezes pode ser usado esse estilo de liderança também. E por último é o estilo do treinador, né? Que é aquela pessoa semelhante a um treinador de futebol mesmo, né? Um técnico de algum time, sabe? Aquela pessoa que está treinando o seu atleta para ele atingir sua máxima de performance. Então é aquela pessoa que está sempre propondo: pô, legal isso que você fez, que tal fazer desse jeito? E tenta assim, tenta assado. Está o tempo todo tentando fazer as pessoas crescerem. E esse estilo de liderança também traz um impacto positivo para o time. E aí você pode perguntar: Denison, então qual que é o melhor estilo de liderança? Não tem o melhor, tá? Inclusive, o jeito errado de fazer é você se apegar a um desses estilos de liderança. Tá? Pensa nesses 6 estilos, do comandante, do visionário, do afiliativo, o democrático, o modelador e o treinador, como 6 tacos de golfe, que você vai lá jogar golfe, e dependendo do momento da partida, dependendo da circunstância ali da jogada, você escolhe o melhor taco, né? Aquele taco que bate mais forte, ou o taco que é mais devagar, mas ele não consegue jogar a bola muito longe, mas ele tem mais precisão. Então, cada taco de golfe tem uma característica que é melhor para ser usado em determinados momentos. A mesma coisa é esses estilos de liderança. Então, dependendo do momento da equipe, dependendo do momento do projeto, você usa mais um estilo ou menos outro, tá? Você vai ser mais comandante, ou mais visionário, ou mais democrático, ou mais treinador. Então você tem que saber balancear, tá? O jeito errado é se apegar a um deles e fazer demais. O jeito certo é conseguir balancear esses estilos de liderança. E nada mais importante que na hora de balancear, escolher, é ter inteligência emocional, né? Exatamente, tem que ter inteligência emocional para fazer isso. Um bocadinho ali. E assim, o jeito, falamos aqui, né, como não fazer isso, falamos também que você tem que ter um pouquinho de cada, você tem que saber o momento certo de ser cada um desses líderes. E um outro ponto importante também, até muito ligado ao exemplo que eu dei da gerente de marketing, é você ter inteligência social. Então, assim, além de você saber lidar com as emoções, de você saber entender as suas emoções, você tem que reagir às emoções do outro, reagir às suas emoções. Você vai estar no meio social, você não está vivendo sozinha. A tua reação, ela não é só para você. A reação do outro não é só para o outro. Então, você está vivendo num time, você está tendo num dia a dia. Então, você tem que saber desenvolver as relações de uma forma saudável, de uma forma produtiva. Você tem que olhar para o outro, você tem que ter empatia. Então, assim, não é só ter inteligência de lidar com as suas próprias emoções ou de tomar decisões certas. É saber lidar no dia a dia, saber ter essa habilidade de reagir, né? De escolher ali qual chefe que você vai ser, qual líder que você vai ser em qual momento. E tem uma ferramenta que a gente, inclusive, citado no livro,
que a gente está falando aqui. Inclusive, vamos colocar os livros que a gente está falando na descrição do episódio também, né? Uhum. Que é para medir a inteligência social. Ela é da High Group, que é uma consultoria, né, Denison? Dessa parte, de executivos. E ela avalia os executivos em algumas categorias. E nessas categorias a gente tem empatia, sintonia, percepção organizacional, influência, desenvolvimento dos outros, inspiração e trabalho em equipe. Para poder medir, para você entender se você está dentro, se você está tendo isso, tendo essas categorias, se você tem empatia, se você tem sintonia, existem algumas perguntas. E para eu não só apresentar as perguntas aqui para você, eu vou desafiar o Denis Pedro a responder essas perguntas. Vamos descobrir se o Denis tem inteligência social. Bora lá, Denis. Quem sou eu? Onde eu chego lá? Vamos lá. Começando por empatia. Você compreende o que motiva as outras pessoas, mesmo aquelas com backgrounds diferentes? Putz, acho que sim. Não pode mentir, hein? Vem pra gente e pra você mesmo. Falamos disso nesse episódio já. Não, tá bom, mas tem só um pessoalzinho aqui assistindo, então acho que sim. Então tá. Você é sensível às necessidades dos outros? Não. Não, acho que sim. É uma característica marcante minha, mas eu acho que eu preciso melhorar. Então, próximo. Sintonia. Você escuta atentamente e pensa sobre como os outros se sentem? Legal isso, né? De escutar atentamente, né? Eu tenho praticado isso no meu casamento, sabe? De escutar atentamente. E de vez em quando, a minha esposa fala, você tá me ouvindo, né? Rola uma checagem ali de foco, né? E aí eu falo, claro, só que aí ela pergunta assim, então o que eu tava falando? Aí rola um veja bem, né? Então, acho que é um ponto para melhorar, hein? Boa. Boa. Você está sintonizado com o estado de espírito dos outros? Putz, estado de espírito dos outros. Tô. Tamo junto. Tá junto? Galera, junto. eu tô fazendo essas perguntas aqui pro Denis, mas vale um exercíciozinho para vocês irem pensando consigo mesmo, hein? Não é só eu não, você faz para você mesmo, tá bom? Percepção organizacional. Você reconhece a cultura e os valores do grupo ou da organização? Eu acho que isso é um ponto que às vezes a gente tem dificuldade, né, de identificar valores da organização, ou coisas que compõem ali a cultura ou a história da empresa. Acho isso super importante, tenho procurado fazer sim. Você entende as redes sociais e conhece suas normas implícitas? Não faço a menor ideia do que responder aí. Mas, assim, rede social é uma parada super legal para você se comunicar, né? Influência. Você persuade... Só voltando, né? Se você pegar o WhatsApp também, outro dia eu vi um post engraçado de que o Twitter é a maior fonte de ódio que existe no universo, né? As pessoas vão lá né? E a luxúria tá lá mais pro lado do Instagram, né? E coisa e tal, né? Mas o WhatsApp eu acho que é o semeador de discórdias familiares, né? Impressionante que ele pega um treco visceral, né? Tipo, você precisa mandar uma mensagem no WhatsApp quando você não tá legal, né? Quando você ficou chateado, né? Então, acho que nesse aspecto tô até lidando bem aí com as redes sociais. E quanto à influência? Você acha que você persuade os outros envolvendo em discussões e recorrendo aos próprios interesses deles? O que você acha? Eu consigo persuadir você, Duda? Me fala. Depende, hein? Com certeza. Depende. Depende do que você quer. Do quanto você quer. Vamos fazer o podcast. Aí, não, veja bem e tal, aí a gente faz. Você tem apoio de pessoas-chave? Sim. Tá aqui o brother aí ajudando. Ou é uma pessoa influente? Quanto ao desenvolvimento dos outros, você treina e orienta os outros com compaixão e pessoalmente investe tempo e energia na orientação? Nessa eu vou defender o Denis. Legal para você fazer, mas acho que o legal é responder quem está na sua equipe, né? Gente, 10. Não estou puxando saco. Juro que não. Você fornece feedback que as pessoas acham proveitoso para o seu desenvolvimento profissional? Eu acho que eu dou uma mega volta, assim, para falar, né? Nossa, ele é o RH, assim, todinho. Isso
super psicólogo, super... Ele conta história, ele tenta tirar as coisas ali, assim, sabe? De um jeitinho. Esse é o Denis Pedro. Inspiração. Você expressa uma visão convincente, desenvolve o orgulho do grupo e promove um tom emocional positivo? Putz, cara. Até demais às vezes, né? Com certeza. Né? Você pode responder isso aí. Ele tá tímido para responder dele mesmo, mas que ele quase gabarita essas respostas aí, né? Você lidera extraindo o melhor das pessoas? Sim. É o que eu busco fazer, né? É o que a gente sempre fala, né? Que o Denison sempre fala, não colocar peixe para subir em árvore e macaco para nadar. Quanto ao trabalho em equipe, você solicita a contribuição de todos na sua equipe? Nem sempre. Às vezes eu preciso melhorar. Tipo, demorou, vou fazer isso aqui. Dois. Preciso melhorar. A gente faz isso, né? Demorou, vou meter a mão aqui. Demorou, eu mesmo faço, né? E demorou, gente, né? Vocês estão aqui ouvindo a gente, né? Demorou um dia, não, tá? Demorou 15 minutos. Você apoia todos os membros da equipe a encoraja a cooperação? Opa, autogerenciamento total. Aqui é Scrum. Total. Boa. Então, assim, para começar com inteligência emocional, acho, se você não foi respondendo as perguntas aí com a gente, volta um pouquinho o episódio, vai respondendo isso, que isso vai te ajudar a conhecer a si mesmo, né? Se autoanalisar, saber ali onde você tá errando, onde você tá pecando. O Denis acabou de até ver os pontos dele aqui que ele acha que ele precisa melhorar. E não só melhorar no seu dia a dia, até do jeito que você age com as coisas, que você trabalha, né? Até coloquei aqui que os atletas, eles dedicam horas para poder analisar os lances, mas os lances dele não uma análise técnica, mas uma análise mental, né? Exatamente. E assim, a gente sempre gosta de terminar os episódios com uma aplicação, alguma coisa prática, né, que as pessoas possam fazer. E eu acho que nada mais prático do que o que a Duda acabou de fazer com o Denis, você fazer com você mesmo, né? Então pega esses questionamentos, como a Duda comentou, volta ao episódio, pega as perguntinhas que ela fez ali, são perguntinhas para avaliar os aspectos, né, de empatia, de sintonia, de percepção organizacional, de influência, de desenvolvimento dos outros, de inspiração e trabalho em equipe. Então tem algumas perguntinhas para avaliar cada uma delas e responde você mesmo. Né? Tenta responder essas perguntas que o Denis respondeu aqui, foi desafiado no meio do episódio aqui. Tenta você responder. Com sinceridade, galera. E com sinceridade, tá? Porque a pior coisa, você pode até mentir para você mesmo, né? Dizer, não, eu faço isso daqui sim. Quem vai estar sendo mais prejudicado é você mesmo, tá? Se você mentir para você só está se auto-prejudicando. Então tenta responder com sinceridade a essas perguntas e se autoavaliar para você ver como que tá o seu nível de inteligência social e inteligência emocional. Sempre um pouquinho melhorar, né? Sempre dá para melhorar. Sempre, com certeza, tem algumas aqui que dá para melhorar. Enquanto o Denis foi respondendo, eu também fui respondendo mentalmente. Aqui eu falei, caraca, eu preciso melhorar muito nisso. Tem várias aqui que eu preciso melhorar. E todo mundo tem sempre a melhorar, tá? E aí a gente seremos líderes melhores. Né? Então é isso. Obrigado a todos. Obrigado, Duda. Obrigado, Denis, por mais um episódio. E obrigado a todo mundo que nos ouviu ou nos assistiu até aqui. Se você não curtiu ainda esse vídeo, deixa um like aqui, se você está assistindo, e se você está ouvindo no podcast, segue a gente na plataforma, tá? Para você ser notificado dos próximos episódios. Só um lembrete, quando a gente tinha falado sobre os tipos, né, as características ali do líder comandante, do líder visionário, a gente vai deixar esse quadrinho para vocês, a gente vai explicar ele direitinho. Eu sei que às vezes só ouvindo aqui vocês não conseguem gravar, não dá tempo, ou precisa anotar, então a gente vai mandar no nosso grupo do Telegram. Boa. Se quiser entrar no nosso grupo do Telegram lá. A gente manda lá, os 6 estilos de liderança vai estar lá dentro do grupo do Telegram, para você consultar. Sim. Beleza, então. Obrigado, Denis. Obrigado, Duda. E obrigado a todos os ouvintes. Um abraço e seja...